A palavra de Deus será aberta e é dela que vamos extrair conceitos, lições importantes para a nossa vida. Aprender a viver sem templo vai ser uma longa jornada até que essa crise passe. E aí poderemos então ter mais paz, mais força e continuarmos fazendo o nosso papel e o nosso ideal. Eu quero convidá-lo nesse momento a compartilhar essa transmissão para que mais pessoas possam nos acompanhar, para que juntos possamos aprender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Como eu disse agora há pouquinho, na nossa entrevista inicial com Rommel, eu quero tirar algumas lições sobre a razão do sofrimento. O que é que podemos aprender com o sofrimento? Para que saiamos mais fortes, para que saiamos melhores, para que saiamos moldados diante de tudo aquilo que está diante de nós. Nós muitas vezes somos alvos de sofrimentos que nem sabemos por quê. Se talvez soubéssemos a razão deles, poderia ser que a nossa dor fosse amenizada, que sentíssemos um pouco menos daquilo que está passando em nossa vida. Talvez amenizaria a dor e entender a razão do sofrimento dele. Mas veja, nós estamos em um mundo de pecados. E enquanto vivemos nesse mundo de pecados, não há como você passar ileso de todo o sofrimento que acontece aqui. Desde que Adão e Eva pecaram, o sofrimento passou a fazer parte da trajetória humana. E o que estamos vivendo hoje, numa história sem precedente para aqueles que estão vivos em nossos dias, é um sofrimento muito forte, angustiante e terrível. Há vezes e razões que nós queremos encontrar justificativas, mas vejam, não dá para justificar o sofrimento, não dá para justificar os problemas. O que nós precisamos mais agora é voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor e entender que na Bíblia há uma mensagem de esperança e motivação para que continuemos vivendo nesse mundo, para que a nossa esperança não esmoreça, mas sim a nossa vitória seja cada vez mais garantida, não nessa terra, mas na eternidade, quando Jesus voltar. E aí sim, veremos o ponto final da história desse mundo, onde não haverá mais dor, morte, maldade, pandemia, coronavírus e outras coisas que nos assustam, outras coisas que nos preocupam. Eu quero, nesse momento, convidá-lo a abrir a sua Bíblia e nós vamos tirar lições por que existe o sofrimento da história de Elias. Eu quero convidá-lo aí a 1 Reis, no capítulo 19, e vamos ler os versículos de 8 a 16. É uma porção um pouco mais extensa da Bíblia e aqui existem lições importantes para mim e para você. 1 Reis, capítulo 19, versos 8 a 16. Assim está. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. A história aqui é a história do profeta Elias. Ele é uma das personalidades mais marcantes que eu considero em toda a Bíblia. Aquilo que ele viveu, aquilo que ele fez, são fatos surpreendentes. E aqui estamos vendo um momento da sua vida, quando ele caminha 40 dias e 40 noites e vai até Horebe. Versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. E então agora Elias volta. Vamos tentar entender um pouco do contexto deste capítulo. No versículo 18,
ou melhor, no capítulo 18, acontece uma das façanhas mais grandes da vida de Elias. Ele enfrenta os profetas de Baal, os profetas de Azira, numa batalha sobre quem era o Deus verdadeiro. A apostasia que viveu o povo de Israel por causa de Acabe e Jezabel, levou-os a afastarem-se ao máximo de Deus. Estavam muito longe, o povo estava em completa e total apostasia. Foi nesse momento que Elias foi chamado para ir e anunciar um período de seca. 3 anos e meio não choveria sobre a terra. O que acontece é que sobreveio ao povo uma batalha, um conflito contra a natureza, da qual eles não tinham elementos para combater. Como fazer chover? Como impedir a destruição, o massacre que estava acontecendo até então? Não havia nada a fazer, senão apenas aguentar tudo aquilo que sobreveio sobre o povo. Imagine só, 3 anos e meio sem chuva, mortandade, fome, desespero, angústia, abateu o coração de todos eles. Uma situação não controlável, exatamente como a situação que nós estamos vivendo hoje. Não sabemos como sair dela, não sabemos quanto tempo ela durará. Foi exatamente assim que viveu o povo de Israel, profetizado pelo profeta Elias. Elias, temendo perseguição, ele vai e se reclusa, vive longe durante esses 3 anos e meio de seca, e lá onde estava Israel, a acusação era constante a Elias: esse homem é um perturbador de Israel, esse homem é o causador de tudo isso, esse homem é terrível. O verdadeiro perturbador de Israel, Acabe, acusava a Elias daquilo que era culpa dele próprio. Mas depois de 3 anos e meio, Deus diz a Elias que é hora de voltar. Esse homem com uma força espiritual, esse homem com uma determinação espiritual, retorna e então diz que voltaria a chover. Mas antes disso, um duelo para saber qual era o Deus verdadeiro. De um lado, os profetas de Baal constroem um altar, e do outro lado, Elias constrói um altar. Os profetas de Baal deveriam orar e pedir que Baal mandasse fogo do céu. E Elias, então, depois oraria e pediria também fogo do céu ao Deus de Israel. Os profetas de Baal oravam, gritavam, se cortavam e nada acontecia. E o mais interessante é que Elias, do outro lado, falava assim: ei, profetas de Baal, gritem mais alto, falem mais alto, talvez o Baal está dormindo e não está escutando vocês. E eles cada vez mais ficavam enfurecidos com a situação e nada acontecia. Depois de muito tempo ficar tentando que fogo viesse do céu, os profetas de Baal foram convidados a se calar diante de Elias. Elias falou assim: agora vocês vão ver o que vai acontecer. Olha a força espiritual desse homem. Ele ora e no mesmo instante vem fogo do céu, consome toda a oferta que ele havia colocado no seu altar, e a Bíblia diz que ele ainda jogou água sobre sua oferta, encharcou a oferta para ficar mais difícil ainda, e o fogo veio e consumiu tudo. Esse era o homem Elias. Mas não ficou nisso não. Assim que Elias faz sua oração e o fogo desce do céu, surpreendentemente Elias comanda agora uma mortandade, porque os 850 profetas de Baal e Azira foram todos exterminados, foram todos aniquilados. Então, Acabe, o rei, fica perplexo com aquilo que acontece, e ele conta para sua esposa Jezabel, que não estava lá, que não sabia o que estava acontecendo. Diz assim: Jezabel, você não sabe aquele Elias fez, aquele perturbador fez, aquele homem destemido fez. Ele matou os nossos 850 profetas. E então Jezabel, no comecinho do capítulo 19, fala assim: ah, Elias, você vai ver que eu farei o mesmo com você do que você fez com os meus profetas. Então, Elias, com medo da ameaça de Jezabel, ele resolve fugir. Anda um dia, senta embaixo de um sicômoro, e a Bíblia diz que naquele momento ele pede para si a morte. Um homem de Deus que sofre, um homem de Deus que reconhece suas fraquezas, suas debilidades, suas lutas, e então pede para Deus um fim para aquele momento do qual ele estava vivendo. Deus aparece a Elias e fala assim: Elias, não é para você ficar aqui não, não é aqui o seu lugar. E então Deus manda que ele se levante, que ele coma,
Elias assim o faz, e com aquilo que ele comeu, aí começa a história que nós lemos hoje. Ele caminha 40 dias até o Monte Horebe, e então ele resolve entrar em uma caverna. Quando ele entra nessa caverna, o que vemos era um homem em crise. Um homem passando por uma situação difícil, um homem passando por problemas, um homem que se via sozinho, um homem que foi levado pelas suas próprias pernas para o seu isolamento, para o seu sofrimento. E lá naquela caverna, Deus usa a situação para que Elias crescesse, para que Elias aprendesse, para que Elias se tornasse melhor daquilo que ele era. Quando eu olho para a história da caverna, inevitavelmente algumas lições brotam aos meus olhos. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, porque são lições que acalmaram o meu coração, são lições que falaram para a minha vida, são lições que confortaram o meu coração no momento no qual nós estamos vivendo, e eu tenho certeza que vai lhe ajudar a enfrentar com esperança as crises que nós estamos passando. Primeira lição que eu tiro para a minha vida: crise faz parte da existência humana, não importa quem você seja, não importa o que você faz, não importa quem você é, todos nós estamos sujeitos a crises. E de onde vem isso? Da própria história de Elias, desse grande homem e profeta de Deus que sofreu crises. Elias é o responsável da realização de vários milagres na Bíblia, muitos deles surpreendentes. Quer ver? Eu anotei algumas coisas aqui interessantes. Elias era um homem que falava com o céu e o céu respondia. Elias era um homem que dizia para Deus e Deus falava com ele. Deus o contestava, tinha grandes oportunidades. Tão era profunda a amizade de Elias com Deus, que o próprio Elias foi para o céu buscado pelo Senhor. Mas veja só, o que podemos acrescentar a essa lista? Elias, com a sua capa, abriu o rio Jordão. Isso está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Elias profetizou a grande seca, que nós já falamos, e ela veio. Elias aumentou a farinha e o azeite da viúva. Elias deu vida ao filho da viúva. Elias destruiu o altar de Baal, decretou o fim da seca, ungiu Eliseu profeta em seu lugar, desarmou os sírios diante de Israel, lavrou a sentença do rei Acabe, profetizou a sentença de Jezabel, falou sobre a morte de Acasias. 102 homens foram consumidos pelo fogo, em 2 Reis capítulo 1, verso 10 e 12, profetizou a ruína e a morte de Jorão, rei de Israel. Elias viveu as maiores experiências que um homem de Deus pode viver. Mas mesmo assim, ele não foi isentado de passar por crises. Uma das coisas que precisamos parar para pensar diante das crises, às vezes é a maneira como nós olhamos para os problemas, e que pode revelar um egoísmo inato dentro de todos nós. Eu quero dizer com isso, veja só, como vemos Elias passando por crises, isso quer dizer que todos nós também passaremos por crises. Mas há uma tendência humana, natural, às vezes de, quando passa por crise, pensar assim: por que aconteceu comigo? Por que comigo e não com ele? Por que comigo e não com outras pessoas? Por que é sempre comigo? Quando nós pensamos dessa maneira, quando nós pensamos dessa forma, o que na verdade estamos revelando é que eu posso até viver com o sofrimento do outro, mas quando o sofrimento é meu, esse aí é muito pior. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não permita que as crises mude a essência de quem você é, porque todos nós passaremos por crises. Não tente empurrar a crise para o outro enquanto ela não bate em você, porque o que nós estamos vendo agora é uma crise generalizada que alcança todas as pessoas, ricos e pobres, nações poderosas e nações mais simples. Homens estão sendo confrontados diante de uma ameaça invisível, um vírus não perceptível. Por isso ficamos agora distantes das pessoas, higienizamos nossas mãos com álcool o tempo inteiro, porque temos um inimigo que sabemos que ele está por aí, mas não sabemos onde, não reconhecemos. Passamos por um momento de crise, e nesse momento de crise, o que mais é necessário é a empatia com o outro. É sentir a dor do outro, é sentir o sofrimento e o problema que afeta e abala a vida do outro.
As crises são inevitáveis, portanto, não há de se pensar que nós, como povo de Deus, não passaríamos por problemas e dificuldades, que não teremos dias difíceis, que não teremos temporais, dias nublados em nossa existência, porque isso faz parte da trajetória e da jornada humana. Elias assim passou e nós também passaremos. Da mesma forma como Deus buscou Elias, Deus buscará a sua igreja. Deus virá para nos resgatar e nos dar a vida eterna. Ainda que você seja a pessoa mais santa do mundo, ainda que você seja a pessoa mais conectada a Deus do mundo, você passará por problemas, você passará por dificuldades, porque a dificuldade, a crise faz parte da existência humana. Segunda lição que eu aprendo das crises: elas têm poder para deformar a minha visão da vida, tem poder para deformar a minha visão do outro, tem poder para deformar a minha visão das situações. Adão, que recebia a visita de Deus todos os dias, conhecendo quem era Deus em sua essência, em crise, ele achou que poderia se esconder de Deus. Depois do pecado, envergonhado pela condição e pela situação que ele estava, ele vai para trás de uma árvore junto com Eva, e aqui eu vejo na Bíblia como Deus lida com essa situação aparentemente muito estranha e ridícula de Adão e Eva tentarem se esconder. Deus trata com até uma certa dose de ironia, quando ele desce à terra na viração do dia, como fazia constantemente, e fala assim: Adão, Eva, cadê vocês? E Adão e Eva, escondidinhos atrás da árvore, saem assim: Senhor, nós estamos aqui. A crise que Adão e Eva viveram e fez com que eles imaginassem que era possível se esconder de Deus atrás da árvore. Não era possível. Elias também acreditava que estava só. Por isso ele vai para aquela caverna e lá se refugia, e fica lá escondido, e fica lá no fundo da caverna pensando assim: o que vai ser de mim? Então, Deus cuida de ir ao encontro de Elias, cuida de ir ao encontro de Adão e Eva, para dizer que eles são filhos amados. Você é filho amado. Deus ama cada um de nós, e Deus se importa, e Deus sabe dos problemas e das dores das quais nós estamos passando. Eu estou aqui na Igreja Central de Brasília, pregando para ela vazia, não tem ninguém, só a equipe de transmissão lá em cima. Esse é um sábado estranho, é um sábado diferente, é um sábado triste, porque não podemos estar aqui juntos nos reunindo, mas pela tecnologia nós estamos próximos. Deus preparou esse cenário, Deus preparou esse ambiente, eu consigo entrar na sua casa, eu peço licença para falar com você, ainda que de uma igreja vazia, mas para um coração cheio de esperança, para um coração cheio de que a igreja prevalecerá, de que nós continuaremos em frente, porque o Senhor é maior do que tudo isso. O Senhor é maior que coronavírus, o Senhor é maior que qualquer pandemia, qualquer problema, qualquer desgraça e qualquer outra situação que possa se abater ao nosso mundo. Deus lida com a situação de Adão e Eva, lida com a situação de Elias, porque a crise havia embotado a visão deles. Eu quero dizer para você, nessa manhã de maneira muito especial, não permita que as crises embotem a sua visão. Não permita que as crises atrapalhem você de entender e ver que por cima do temporal o sol continua brilhando. Deus, quando vai ao encontro de Elias, ele fala assim: ô Elias, você acha que ficou sozinho? Você não ficou sozinho não, Elias. É que a sua crise não está deixando você enxergar além, porque existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Existem outros profetas que foram cuidados por Obadias e continuam fiéis a mim. Então, Elias, tira essa capa de frente dos seus olhos, desembaça a sua visão, coloca a minha lente e perceba, Elias, que eu te amo, que eu me importo com você e que essa crise, ela existe, é verdadeira, é real. Mas não deixe que ela deforme quem você é na sua essência. Não permita que a crise transforme você, porque as crises, elas vêm e as crises vão. Mas nós permanecemos, nós persistiremos e nós ficaremos por toda a eternidade se não deixarmos que a crise nos transforme. Você é o resultado da forma como vê todas as coisas. A
A forma como você vê todas as coisas definirá a maneira que você crê. O que eu tenho como segurança em meu coração é que Deus jamais desamparou um justo. O meu Deus é um Deus até de cavernas. O meu Deus é um Deus até da pandemia. Deus não virou as suas costas para esse mundo. Deus não está longe acompanhando de maneira desinteressada o que estamos vivendo aqui. Deus está olhando para nós. Deus está cuidando de nós. Deus está mantendo esse mundo de acordo com seus propósitos e seus objetivos. Quando eu decidi falar sobre a razão do sofrimento, é porque eu creio que Deus tem propósitos em cada situação que se abate sobre a nossa vida. Se não estamos sozinhos, se Ele nos ama, se Ele cuida de todos nós, precisamos marchar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que me faz continuar vivendo. É isso que me faz continuar enfrentando os problemas e as dificuldades, mesmo sem saber o que será, mas eu sei que aquele que é por mim é maior do que qualquer problema, é maior do que qualquer crise. Terceira lição que eu aprendo das crises: Deus não abre mão de quem está em crise de jeito nenhum. Eu quero dizer com isso é que quando Elias ele se refugia na caverna, significava que ele tinha desistido de si mesmo, mas Deus não desiste de ninguém. Por isso Deus vai ao encontro de Elias, por isso Deus vai buscar Elias. Deus não ama você pelo que você tem ou pelo que você faz, Ele te ama por quem você é. Se você é um filho amado e você está em crise, saiba que essa é a oportunidade que Deus tem para se manifestar. Eu gosto de pensar que as crises são obreiras de Deus. As crises são formas e maneiras que Deus tem de alcançar corações que de uma outra forma e de uma outra maneira não alcançaria. Eu não estou dizendo com isso que Deus é o causador. Eu não estou dizendo que Deus é o originador. Eu estou dizendo que temos na crise uma oportunidade para chegar em determinadas pessoas que de uma outra forma e que de uma outra maneira não conseguiríamos chegar. Há uma frase de John Kennedy que diz assim: quando escrito em chinês, a palavra crise compõe-se de 2 caracteres. Um representa perigo e o outro representa oportunidade. Nesses últimos dias, gerenciando esta enorme crise que se abateu sobre todo mundo, especialmente sobre a igreja, que é onde eu lido de maneira mais direta, o que eu tenho visto é que enquanto o mundo cai, a igreja está se levantando. Enquanto há pessoas que estão desesperadas, eu estou vendo muitas pessoas se unindo à pregação do Evangelho. Gente que está usando o seu WhatsApp, gente que está usando suas redes sociais para levantar a bandeira da pregação, para acalmar vidas, para consolar, para compartilhar mensagens de salvação, esperança e transformação. Pessoas que querem entender e compreender o momento que vivemos. E isso só é possível com a mensagem que vem da palavra do Senhor. Com a mensagem que Deus nos deixou, com a revelação da sua palavra. Então, o que eu estou vendo é exatamente isso que Kennedy escreveu. Nós vivemos um tempo de perigo, mas também vivemos um tempo de oportunidade. A igreja deve ser o diferencial no mundo. Os cristãos agora são chamados para serem aqueles que levarão o sorriso de volta ao rosto de muitas pessoas. Aqueles que levarão o consolo, aqueles que levarão a certeza futura de que nada escapou das mãos do Senhor. A oportunidade que nós temos é essa, e essa oportunidade deve ser aproveitada. Portanto, não se cale, nesse momento Deus espera mais do que nunca que a sua igreja seja de fato, verdadeiramente a sua igreja. Não é o homem que trabalha para Deus, mas é Deus que trabalha para o homem. Então, se Deus está trabalhando por nós, se Deus está cuidando de todos nós, o nosso papel agora é sermos o diferencial, é compartilharmos a esperança. Amigos, eu vou abrir meu coração para vocês, eu também tenho medo.
Eu também tenho insegurança, mas eu decidi que vou enfrentar essa crise com esperança. Eu vou enfrentar essa crise confiando de que o Senhor é por nós, de que o Senhor luta por nós, de que o Senhor não desiste de ninguém, de jeito nenhum, como Ele não desistiu de Elias e foi lá, atrás dele, na caverna. Deus continua também lutando e sendo por nós. Quarta lição que eu aprendo das crises: Deus fala com quem está perto. Vou repetir, Deus fala com quem está perto. E crises são oportunidades para as pessoas se aproximarem de Deus. Vamos voltar ao exemplo do Elias. Ele estava lá no fundo da caverna. É apenas uma pergunta retórica, e você sabe a resposta. Deus poderia entrar na caverna para falar com Elias? É claro que sim. Deus não estava dentro da caverna com Elias? Por isso Deus o chama para fora? Não. Se Deus poderia entrar na caverna e chama Elias para fora, obviamente, era porque Deus quer falar com quem está perto. Enquanto você está se escondendo, Deus chama você para sair do seu esconderijo, não apenas com Elias dentro da caverna, mas também com Adão e Eva atrás da árvore, porque Deus poderia dar uma voltinha e aparecer atrás da árvore e falar assim: ô Adão, ô Eva, o que vocês estão fazendo aí? Mas Deus não, Deus ele chama Adão e Eva no lugar onde ele estava, e fala assim: Adão, Eva, cadê vocês? E Adão e Eva, depois de um tempo percebendo que não tinham como se esconder de Deus, resolvem sair lá de trás e se apresentam diante do Senhor. Quando eles se apresentam diante do Senhor, Deus então conversa com eles, fala com eles, e o mesmo acontece com Elias. Elias estava lá enfiado no meio da caverna, e Deus chama ele lá de fora e fala assim: Elias, vem para fora, sai daí Elias, vem para cá. E quando Elias sai, quando Deus pede para ele sair da caverna, Deus fala com ele. Sabe por quê? Porque ouvir a voz de Deus não é uma questão geográfica, mas é uma questão de disposição do coração. Enquanto Adão e Eva estavam atrás da árvore, eles não estavam disponíveis para escutar. Enquanto Elias estava lá no fundo da caverna, eles também não estavam disponíveis para escutar. Por isso Deus os chama de onde eles estão, para que eles venham para mais perto, e assim eles escutem aquilo que Deus tem para dizer. Foi assim que Deus se comunicou com eles. Deus ele tira você de onde você está para lhe dar uma nova condição e para lhe dar uma nova disposição. Se o momento é de crise, se estamos enfrentando um problema, se estamos sendo confrontados, se estamos tristes em casa porque não podemos estar aqui no templo, é a forma que Deus está encontrando para gerar crise em você e moldar aquilo que precisa ser moldado em sua vida. O que é que Deus tem que tirar de você? De onde você tem que sair? Você tem que sair do seu poço de orgulho? Você tem que sair do seu poço de vaidade, você tem que sair do seu poço de egoísmo, da sua soberba, da sua amargura, do seu ódio, da sua raiva, da sua intemperança, da sua vida desregrada, ou da sua vida dúbia, ou da forma como você vive escondido das pessoas. O que é que Deus tem que tirar de você? É na crise que Deus chega até onde você está, é na crise que Deus tem uma oportunidade para te transformar. Só que Deus não fará isso se você recusar-se a dar o primeiro passo, se você recusar-se a sair de onde você está. Quando Elias saiu, Deus então pôde falar com ele e fazer na vida dele aquilo que ele tinha que fazer, porque Deus fala com quem está perto. Na minha história, na minha trajetória ministerial, tenho visto isso tantas vezes, como às vezes muitas pessoas têm suas perspectivas de vidas quebradas, para que consigam enxergar o Senhor. Como pessoas em sua história e sua trajetória, quando tudo está bem, não se importam com Deus. Mas quando os problemas se abatem, quando a dificuldade aparece, aí sim, elas voltam-se para o Senhor, para abrir o seu coração e pedir: Senhor, por favor, me ajuda, Senhor, por favor, me ampara, Senhor, por favor, cuida de mim. Deus fala com quem está perto. Aproveite este momento, esta hora, a oportunidade que Deus está nos dando para nos aproximarmos mais dEle, para nos chegarmos de maneira mais confiante, de maneira mais forte, de maneira mais sólida, nas mãos daquele que não nos desampara, na mão daquele que nos ama, na mão daquele que cuida de cada detalhe da nossa vida e da nossa existência. Quinta lição que eu tiro
dessa história da caverna. O que nos faz vencer a crise não é ficar falando da crise para Deus o tempo todo. Vou repetir. O que nos faz vencer a crise não é ficar falando da crise para Deus o tempo todo. O que nos faz vencer a crise é mostrar que, a despeito da crise, eu continuo sendo um servo fiel de Deus. Quem é você antes e depois de uma crise? Olhe para a sua história. Faça uma avaliação interna daquilo que você já viveu, daquilo que você já passou. Olhe para a sua trajetória. Como é que você chegou em um problema e como você saiu? Algum tempo atrás, eu estava num campuri de desbravadores e depois que eu terminei de pregar, um desbravador, com um grupo de 3, 4 amiguinhos, me procurou e fez uma daquelas perguntas capciosas, aquelas perguntas para ver qual vai ser a sua resposta. E ele perguntou assim para mim: pastor, se você fosse Deus, faria alguma coisa diferente na sua vida? E eu fiquei surpreso com a pergunta, uma pergunta profunda, uma pergunta filosófica e complexa de ser respondida. E naquele instante que ele me perguntou, passou na minha mente um filme da minha história. E como você, eu tenho coisas na minha biografia que eu olho para trás e falo assim: isso aqui eu podia ter tirado. Isso aqui eu poderia ter vivido sem. Isso aqui não foi tão bom para mim. E talvez eu faria diferente. Mas como eu sabia que a pergunta dele tinha alguma pegadinha no ar, porque estavam todos eles rindo, eu resolvi devolver com uma outra pergunta. Falei assim: por que você está me perguntando isso? Não, pastor, eu quero saber. Você faria alguma coisa diferente na sua vida se fosse Deus? E eu, de acordo com aquilo que tinha pensado, resolvi responder assim: eu faria algumas coisas diferentes na minha vida. E ele me deu uma lição de vida, e eu não sei de onde ele tirou isso, não sei quem falou para ele isso, mas ele me disse assim: pastor, se você faria alguma coisa diferente na sua vida, é porque você acha que Deus não é suficiente para você. Uau! Eu parei, impactado com aquilo que ele me disse, e consciente da profundidade daquilo que ele havia falado, tive que reconhecer: se eu faria coisas diferentes na minha vida, é porque eu estou achando que Deus não é suficiente. Essa pode ser a nossa tentação nesse momento, olhar para tudo aquilo que está passando no mundo e pensar assim: se eu fosse Deus, isso jamais aconteceria. Se eu fosse Deus, jamais aquela criança sofreria. Se eu fosse Deus, jamais aquele bebê nasceria com um defeito. Se eu fosse Deus, não haveria fome no mundo. Se eu fosse Deus, não teria pessoas ricas e pessoas pobres. Se eu fosse Deus, não haveria tanta indiferença. Se eu fosse Deus, não teria tanta maldade. Se eu fosse Deus, se você fosse Deus. Não é fácil ser Deus. É muito complexo a posição e a função de Deus, e que extrapola qualquer entendimento e compreensão nossa. Mas o que eu quero lhe dizer nessa manhã é que não tente assumir uma prerrogativa acima de Deus para dizer para Ele o que Ele tem que fazer, ou da maneira como Ele tem que lidar com a humanidade, ou da forma como Ele tem que lidar com o planeta Terra. Diante de todo o sofrimento e diante de toda a dor, o que eu estou dizendo para você é: Deus é Deus. Deus é maior do que qualquer problema e qualquer dificuldade que possa existir. E se as coisas são do jeito que são, é porque era a melhor forma e a melhor maneira que Deus tinha para lidar com a situação. Aquilo que Deus está fazendo no mundo, pode ser que nós não percebamos agora, que nós não entendamos agora, mas Deus tem um propósito e Ele está conduzindo para que tudo se cumpra de acordo com aquilo que Ele profetizou na sua palavra. O mundo não escapou do controle e nem das mãos do Senhor. Nada está fora, está tudo de acordo com o plano e a previsão de Deus. Ainda que o sofrimento seja inexplicável, Deus está por trás de tudo isso. Deus, Ele continua dando sementes para quem semeia. Deus continua abençoando aqueles que estão dispostos a abençoar. Portanto, diante de todo problema, diante de toda dificuldade, o que eu aprendo é que Elias entrou na caverna e de lá saiu, porque nem toda caverna é para sempre. Isso significa que nem toda crise é para sempre. Nem todo problema é para sempre. O que estamos passando agora é temporal, é por um momento. Quanto tempo? Eu não sei, mas é por um momento.
chegará o dia que a crise passará. E aí, o que eu mais espero é que saiamos dessa crise muito melhor do que entramos. Porque foi isso que aconteceu com Elias. E é isso que Deus quer que aconteça comigo e com você nessa manhã. Nenhuma caverna é para sempre, então hoje você pode ouvir a voz do Senhor, para que Ele seja o seu Senhor, para que Ele seja o seu Deus. Recapitulando as nossas 5 lições da crise. Primeiro, crise é parte da existência humana. Ainda que você seja a pessoa mais santa do mundo, você terá crises. Segundo, as crises têm poder para deformar a sua visão da vida, do outro, das situações, mas você pode impedir se enxergar com a visão espiritual que o Senhor pode lhe dar. Terceira lição, Deus não abre mão de quem está em crise de jeito nenhum. Quarta lição, Deus fala com quem está perto. Deus quer se aproximar de você para que você escute a sua voz. E o que nos faz vencer a crise não é ficar falando da crise para Deus o tempo todo, mas é continuar mostrando para a crise que a despeito dela, você continua sendo um servo fiel de Deus. Por isso eu quero lhe convidar, aí onde você está, a juntos orarmos e entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Senhor, Deus querido, Pai nosso, ao fecharmos os nossos olhos diante do Senhor, reconhecemos a nossa dependência, a nossa limitação e colocamos para Ti os nossos anseios, nossas inseguranças, os nossos medos, para que o Senhor seja o nosso Deus. Pai, estudamos a história de Elias e dela tiramos lições para a nossa vida espiritual. Que essas crises nos ajudem a sermos melhores, que a igreja seja mais forte, seja mais atuante, seja mais viva, a Tua voz aqui nesse mundo. Pai, toma conta de cada filho Teu que ora comigo nesse momento, em sua casa. Alguns estão preocupados, alguns estão aflitos. Manifesta-se em cada vida nesse momento, que o Teu poder, a Tua graça alcance a todos nós. São bênçãos que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.